Estamos examinando o livro de Isaías. Hoje vamos iniciar com o capítulo 24. Nós vamos fazer um estudo em conjunto aqui, abrangendo dos capítulos 24 a 27. Esse trecho do livro de Isaías é conhecido como Apocalipse de Isaías, porque certamente ele trata de uma série de eventos relacionados com o fim do mundo. E nós temos aqui no capítulo 24 um título que, a nosso ver, não tem muito a ver com o capítulo. No nosso ponto de vista, não tem muito a ver aqui com o que está revelado no capítulo. O título fala Predição do castigo de Israel. E parece que o capítulo 24 não trata disso, ele trata de eventos relacionados com o período apocalíptico. Vamos fazer aqui uma leitura introdutória e vamos ver o que podemos aprender. Eis que o Senhor esvazia a terra e a desola, e transtorna a sua superfície, e dispersa os seus moradores. E o que suceder ao povo, assim sucederá ao sacerdote, ao servo como ao seu senhor, à serva como à sua senhora, ao comprador como ao vendedor, ao que empresta como ao que toma emprestado, ao que dá usura como ao que paga usura. De todo se esvaziará a terra, e de todo ela será saqueada, porque o Senhor pronunciou esta palavra. A terra pranteia e se murcha, o mundo enfraquece e se murcha. Enfraquecem os mais altos do povo da terra. Vamos fazer aqui uma parada breve para nós comentarmos a introdução. A gente vê que a palavra está falando da terra como um todo. Alguns teólogos cristãos pensaram que a palavra estava sendo dirigida somente a Israel. Por isso que todas as tragédias que são narradas aqui no capítulo 24, eles colocaram como sendo um castigo que viria a sofrer o Israel. Mas não parece ser essa a interpretação. Nós vemos, e existe vários estudiosos que concordam nesta mesma linha, que a palavra está falando do mundo e da desolação que viria sobre a terra. Tanto que a profecia se estende até o capítulo 27, onde várias considerações são feitas para o nosso entendimento e para a nossa instrução. O estudo do livro de Isaías nos obriga a examinar um pouco mais as posições relacionadas com as traduções. E nós vemos que os tradutores fazem mesmo uma grande mistura de palavras e que, por vezes, elas mudam o sentido daquilo que o Espírito disse, que o Senhor revelou. Temos que ter esse cuidado para a gente não entender de maneira equivocada a palavra do Senhor. É preciso também considerar que nós somos almas eternas e que nós estamos transitando pela história desse mundo e que somos habitantes desse mundo, deste lugar. Se nós não olharmos a existência das almas e do povo de Deus pelo ponto de vista da eternidade, então tudo perde o sentido. E daí as pessoas podem encontrar as respostas de uma forma equivocada, como é o caso dos teólogos. Para nós entendermos esse apocalipse aqui de Isaías, é preciso considerar que Deus está tratando com o mesmo povo e que a instrução está sendo ministrada ao mesmo grupo de almas com quem Isaías teve contato, ou seja, com aquelas almas
do Reino do Norte, as almas que pela diáspora foram espalhadas pelo mundo. A terra esvaziada e desolada, e a sua superfície transtornada, e os seus moradores perdidos, é o estado de confusão que se estabelecerá no período do fim dos tempos, principalmente no encerramento desse período. Nós teremos 7 anos bastante difíceis, os 3 anos e meio primeiros serão bem suportáveis, mas os 3 anos e meio que virão depois serão bastante complicados em face do mal estar na terra e, com certeza, ele trará grandes transtornos àqueles que são do bem, aquelas pessoas que estão ao lado da justiça de Deus e dos seus ensinamentos, para que não se deixe levar pela tentação e pela destruição que vem sobre a terra. O fim do mundo não é um castigo de Deus. Ele precisa ser visto como uma necessidade para Deus promover o progresso da humanidade. Nós sabemos hoje que é uma grande dificuldade de se arranjar o mundo. Mesmo quando se trata de princípios políticos, hoje tudo que se faz encontra-se contraditórios, pessoas que discordam do que se faz. Nós percebemos isso no parlamento, nos movimentos políticos que acontecem, quando se pretende tomar uma decisão em torno de alguma coisa. Em vez dos políticos se ajuntarem para o bem da nação, não, eles ficam ali brigando e se desentendendo, como se houvesse um espírito que não permite que haja harmonia mais no mundo. Isso é só para citar a situação do parlamento aqui no Brasil, mas isso acontece no mundo inteiro hoje, porque o mal está entrando na terra. Pode-se dizer assim, numa forma bem simples, que os portões do inferno estão sendo abertos. E o que está lá dentro está saindo e vai se esparramar pelo mundo, trazendo uma grande confusão, que levará à destruição da vida no planeta. Estas coisas, elas estão fundamentadas nas Sagradas Escrituras. E com certeza existem em suas páginas conhecimentos que os homens comuns não possuem. E por ela nós podemos entender, pela Escritura Sagrada, que o mundo está se desenvolvendo na sua história conforme os planos que Deus estabeleceu para o mundo. Então, o fim dos tempos é uma crise que não vai destruir o mundo, o planeta, mas haverá uma grande confusão. E essa introdução fala justamente dessa confusão, como se a terra fosse desolada, devastada. O tradutor colocou aqui uma terra esvaziada. Os irmãos vejam aí no primeiro versículo, eis que o Senhor esvazia a terra. Parece que ele vai tirar todo mundo da terra, mas não é isso não. A expressão correta é devastada. Ele vai devastar a terra e transtornar a sua superfície, dispersar os seus moradores. Isso acontecerá com todas as pessoas. O sacerdote não vai ser poupado. Os religiosos não serão poupados. Essas teses absurdas que existem na teologia, relacionadas com o arrebatamento do povo, que a igreja vai ser levada para o céu, tudo isso é uma interpretação equivocada da teologia cristã, que não se fundamenta em coisas inteligentes e racionais, e nem no conhecimento da ciência de Deus, que é o conhecimento da eternidade. As religiões trabalham muito na superficialidade das escrituras sagradas. Então, o homem não vai sair voando para o espaço, simplesmente porque Deus pode fazer qualquer coisa. Essas teses devem ser deixadas de lado, porque quando vier o fim do mundo, e será um período de muito sofrimento, essas pessoas não vão subir voando para o céu. E com certeza, quando isso não acontecer, isso parece uma verdadeira febre,
que há no meio evangélico, essas pessoas vão deixar de acreditar em Deus e vão dizer que Deus não existe porque não as levou para o céu. Com certeza, elas não vão reconhecer que elas estavam erradas, porque falaram disso durante anos e anos e anos nos seus discursos. E não há nenhuma ideia que pode, com clareza, nos falar de um arrebatamento corporal para o céu. É uma interpretação equivocada de algumas passagens bíblicas. Isso é uma doença que existe no meio do cristianismo. Infelizmente, nos Estados Unidos, uma boa parte da população acredita também que serão arrebatados. Onde existe o cristianismo? Essa doutrina é uma doutrina de espíritos que não são de Deus e que se enfiaram aí no meio da igreja evangélica. As pessoas precisam ter cuidado. Os homens que têm bom senso, os homens de igreja, os pastores, devem olhar com procedência sobre isso. Olha, vai investigar onde nasceu a teoria do arrebatamento. Ela tem origem, nasceu no século XVIII da cabeça de uma mulher doente, de uma mulher enferma, e foi levada por alguns pastores para os Estados Unidos. E de lá veio parar no Brasil e se espalhou no meio evangélico. Vai atrás, vai ver os documentos, de onde foi que ela nasceu, para você ver que isso não tem nada a ver com Deus. Isso para o pessoal não perder a fé, viu, gente? Quando chegar o fim dos tempos, o pessoal vai, nós vamos ser arrebatados, não vamos sofrer, não. Porque a ideia é essa, né? Antes do fim do mundo, a gente vai subir para o céu. Não vai ter problema nenhum. Não vai ter problema nenhum, você vai ver o que vai acontecer. Vai lá no Apocalipse ver se alguém vai entrar no reino sem lavar sua roupa no sangue de Cristo. O que quer dizer isso? Nós teremos que passar tribulações. São várias passagens que falam que o povo será perseguido, que o povo vai ser atormentado, denunciado, caluniado. Alguns perderão a própria vida. Então, as Escrituras estão mentindo? Não é de uma simplicidade muito grande, irmãos, a pessoa acreditar que Deus vai vir buscá-la porque ela é evangélica, para morar na cidade celestial, enquanto o mundo aqui embaixo se arrebenta em fogo? É de uma simplicidade muito grande, infelizmente, isso está espalhado no meio evangélico. Os verdadeiros pastores precisam começar a pregar a gravidade do momento que nós estamos vivendo, né? Entrando num período de muita gravidade e de muitas coisas loucas que estão entrando também na casa do Senhor, infelizmente. Então o juízo virá sobre todos. O que suceder ao povo comum, a palavra diz, vai acontecer com o sacerdote. Ou ele vai embora voando? Não vai. Vai acontecer com o sacerdote. O servo, o senhor, a serva, a sua senhora, o comprador, o que vende, o que empresta, o que toma emprestado, o que cobra juros, o que paga juros. A palavra quer dizer o quê? Que vai vir sobre o mundo o juízo, sobre todos nós. De todo a terra se esvaziará, e de todo será saqueada. A palavra fala aqui de um estado de desordem nos últimos tempos. Nós esperamos que ele se estabeleça nos últimos 45 dias. Há um período de 45 dias no Apocalipse, que nos parece ser o mais crítico. Mas se for 3 anos e meio, vai ser difícil, porque vai haver hordas de malfeitores nas ruas. Porque o mal vai entrar no mundo. Então as casas vão ser saqueadas. Mulheres vão ser violentadas. Vai ser um tempo muito difícil, haverá um desarranjo do planeta inteiro. Isso é por razões espirituais, viu, irmãos? Não é nenhuma mágica, não. Por um descontrole que o homem mesmo está criando. Não poderia ser diferente, o homem mesmo está criando as condições para a queda da sua casa. Eles resolveram que não existe pecado. O pior, que não existe Deus. Esse é o germe da destruição. É o germe da destruição. E o homem acha que por si mesmo ele pode mudar o futuro. O homem pensa que ele pode mudar o futuro. Pelo seu esforço, pelo seu conhecimento, pela tecnologia. E acha que Deus está abençoando o que ele está fazendo. Acha mesmo que Deus está abençoando o que está acontecendo no mundo? Eu não estou falando de Deus de religião, não.
Não estou falando de Deus de religião, estou falando do Criador. Claro que o Criador está descontente com o que está se passando. Isso por si só levará o mundo à própria destruição. Tá bem? É sério, é grave o que está acontecendo. Poucas pessoas sabem o que está acontecendo no mundo. Poucas pessoas. Uns pensam que não vai acontecer nada. Outros acham que vai acontecer uma destruição generalizada. É o pessoal que vai sair voando. Outros nem pensam nisso, mesmo sendo religiosos. Alguns pensam que vai demorar 100 anos ainda para acontecer isso. E se não for? E se tiver por alguns anos só? 3, 4, 5, 10 anos? Nós estamos preparados para nós vermos uma grande confusão? Ah, as casas não vão ser saqueadas, isso não existe mais. Bom, dá uma volta lá na Síria para ver o que acontece. Vai lá onde está o Estado Islâmico para ver o que acontece com as mulheres, com as casas, com o chefe de famílias. É que nós vivemos no conforto do mundo ocidental. Aqui está tudo legal, tudo bonito, estamos pagando nossas contas, tá tudo certo. Você liga lá na 190, aí a polícia vem correndo, tal, atende a gente, tudo educadamente. Vai lá do outro lado do planeta para ver o que está acontecendo lá, para ver se não existe condições. Basta ter condições de desordem para que isso se estabeleça. Estamos preparados? Não, não estamos preparados. Estamos ocupados com a nossa vida, com os nossos sonhos. Achamos que nada vai acontecer até que o céu desabe sobre a nossa cabeça. O que disse as palavras de Jesus? O dia vem como ladrão. Isso quer dizer o quê? Vai chegar inesperadamente, de uma hora para outra, vai romper a ordem. Você não quer acreditar no espírito? Acredite pelo menos na ordem material. Todo mundo sabe que o mundo anda em cima de um fio de navalha, financeiramente. Se quebrar as grandes nações, se houver uma quebra no sistema financeiro, há uma desordem generalizada no mundo. Com falta de comida, uma série de coisas, irmãos. Nós somos muito simplistas demais, achamos que a vida é isso que está aí. A palavra do profeta, ela segue aqui dizendo que a terra pranteia e se murcha, como o mundo, se a humanidade estivesse chorando e perdendo a sua vida. O mundo enfraquece, se murcha, enfraquece os mais altos do povo da terra. Quer dizer o quê? Os mais importantes, tudo, esses países que são os grandes países desenvolvidos, tudo isso vai perder o seu vigor, a sua força, nesse tempo de grande confusão. Aí a palavra aparece aqui a partir do versículo 5, ela parece dar uma explicação do que está acontecendo. Na verdade, a terra está contaminada por causa dos seus moradores. Olha aí por que o mundo vai acabar. A terra está contaminada por causa dos seus moradores, porquanto eles têm transgredido as leis, têm mudado os estatutos e quebrado a aliança de Deus. Têm quebrado as regras de Deus. Olha, irmãos, eu penso o seguinte. Vamos imaginar que tem países na Terra que não têm conhecimento da palavra de Deus. Vamos imaginar isso. Tudo bem, vão também ser condenados. Mas nós que vivemos no Ocidente, nós que temos o conhecimento das Escrituras Sagradas, nós que temos o conhecimento das Escrituras Sagradas, o mundo ocidental não vai poder se justificar. Porque o mundo ocidental foi construído em cima do pensamento judaico-cristão. E essa tal modernidade agora aí, que resolveu que não, que tudo pode fazer, tudo pode ser feito, romperam a aliança com Deus, romperam as regras fundamentais da vida. O que é família, o que são pessoas. Simplesmente começaram a achar que cada um deve fazer o que dá na sua cabeça, porque a liberdade é a coisa mais linda que tem, é mesmo. Desde que não esteja um abismo do teu lado para você pular dentro. Mas tem. O homem está pulando dentro do abismo. Ele está destruindo a vida. É a terra que é um lugar ruim? Não, a terra não é um lugar ruim. A terra está contaminada pela maldade do ser humano. E com certeza o mundo ocidental vai sofrer muito mais do que os países que não conhecem o Senhor. Com certeza. Porque sabem, não fazem. Porque deram guarida ao mal. Fizeram isso. A começar das autoridades, a começar dos
dos grandes grupos de comunicação, de jornalistas, de pessoas que deram lado para que o mal se desenvolvesse. Não só aqui, mas em todo o mundo ocidental. Contribuíram para espalhar o espírito de desordem, de apostasia, de desconsideração do Senhor. Isso que fizeram. Então a terra está contaminada. Quando alguém perguntar por que vai acabar, ou quando chegar a destruição e o desarranjo, você pode responder, por causa da maldade do ser humano. É isso. O mundo vai se desarranjar, está se desarranjando em todos os lugares. Então você quer dizer que a destruição das matas não é maldade do ser humano? A destruição dos mares não é maldade do ser humano, irmãos? Não é? A contaminação com lixo, com esgoto, com tudo quanto é coisa louca que nós estamos vendo acontecer, não é produto da maldade do homem, da sua irresponsabilidade perante o corpo social, perante a humanidade que é o corpo deste planeta? É claro que é, irmãos. O mundo está contaminado pelas transgressões, porque a palavra de Deus é clara sobre tudo que nós temos que fazer. Sobre tudo. Está muito claro aqui. E nós que somos pastores precisamos nos esforçar para esclarecer o povo. A missão do pastor qual é? Anunciar a palavra de Deus ao povo, anunciar a chegada do reino e o fim dos tempos. Essa é a nossa missão. Nossa missão não é arrecadar fundos, arrecadar dinheiro, fazer campanha, falar que Deus vai ajudar a pessoa a ser bem-sucedida nisso, naquilo. Isso não tem nada a ver com a ciência de Deus, não, irmãos. Isso não tem nada a ver com Deus, com as escrituras sagradas. Os homens usam as escrituras sagradas, fazem uso indevido das escrituras sagradas para atender o interesse dos seus corações, dos seus bolsos, mas serão com certeza julgados por Deus por fazerem essas maldades, enganando multidões. Multidões. E essas multidões vão cobrar desses homens que fazem tais coisas, porque ninguém morre. E quando elas estiverem nas regiões de sofrimento, você também vai estar lá, você que faz essas coisas. E elas vão atrás de você para perguntar pelas promessas que você disse que Deus iria fazer cumprir na vida delas e que não aconteceu. Porque com Deus não se brinca, não. Não se brinca. As Escrituras falam dos falsos pastores que, em vez de pastorear as ovelhas, estão comendo o rebanho. Comendo o rebanho, palavra de Deus. Serão responsabilizados, evidentemente. A terra, pois, está contaminada por causa dos seus moradores, porquanto eles têm transgredido as leis, mudado os estatutos e quebrado a aliança eterna. Por isso a maldição tem consumido a terra, e os que habitam nela são desolados. Por isso são queimados os moradores e poucos homens restam. A palavra aqui fala que o homem vai sofrer grandes queimores, né? Aqui lembrando Apocalipse capítulo 16, versículo 8, aonde fala a palavra que haverá um transtorno no sol que vai causar um queimor em muita gente. Vai queimar plantas, vai destruir alimentos. Apocalipse diz isso, uma das taças da ira de Deus é lançada no sol. Ele provoca queimores nos homens. O que vai acontecer? Será uma coisa miraculosa? Os homens não se preocupam com as tempestades solares? Os irmãos já viram os estudos que existem sobre isso? Com certeza. Todo mundo se preocupa. Porque se ele der um sopro lá para o nosso lado, pode ter certeza que vai torrar muita coisa. E a palavra diz que mesmo assim, eles continuam blasfemando contra Deus. Por isso o profeta Isaías fala bem antes de João escrever o Apocalipse, ele fala dos queimores. Por isso são queimados os moradores da terra. Aí está bem no finalzinho aí do versículo 6. Isso é bom, irmão, sabe para quê? Para a gente ver que a palavra de Deus é uma informação só, dada a um mesmo povo. É uma informação só. Há um conjunto de ensinamentos, de fora a fora. Convém a gente observar para o nosso bem. Olha, irmãos, sendo almas eternas, veja bem, estamos trabalhando na construção do futuro, não é verdade? Vamos viver aqui uns 80, 90 anos, vamos falecer como todo mundo,
Se estivermos bem com Deus, com a nossa consciência, vamos estar em boas condições do outro lado. Depois de certo tempo, voltamos e nascemos como um novo personagem e seguimos na construção do futuro. Isso parece uma coisa lógica. E se for assim, quer dizer, não é necessário sairmos por aí tentando encontrar felicidade a qualquer custo. Tem gente que faz isso, não é? E arruma para si sofrimentos. Nós estamos trabalhando na construção do porvir. Pensa bem, na construção do futuro, do mundo, dos nossos netos, dos nossos bisnetos. E de nós mesmos, nós vamos voltar a viver novamente. Nós moramos aqui, irmãos. Isso precisa existir no nosso coração como uma verdade eterna. Nós moramos nesse lugar. Nós somos desse lugar, não somos do céu, no sentido de ir morar com Deus. Isso é um erro grave da teologia e das seitas que existem no mundo. Eles pensam que houve um problema no paraíso. E que aí Adão cometeu um pecado e agora Deus precisa resgatar as pessoas, as almas, para elas voltarem a viver no paraíso. Esse enorme universo, infinito universo de coisas, foi criado só para resgatar as alminhas que ficaram contaminadas com a culpa do Adão, que nós nem conhecemos. Na verdade, é tudo uma simbologia, irmãos. Não há nada errado na obra de Deus. Adão não cometeu nenhum erro, irmãos. Nenhum erro. Nós somos habitantes da criação. Nós somos moradores deste planeta. E vamos viver nele enquanto ele existir. Que tal? Pode ser? Não, eu quero viver com Deus. Bom, então vai viver com Deus. E deixa a gente trabalhar. Não é mesmo? Deixa a gente construir aqui um mundo melhor para todo mundo viver. Um mundo com justiça. Justiça social que os políticos procuram. Isso só pode ser construída quando a justiça estiver no coração de todo mundo. Isso não se faz com política e não dá para ser colocado no mundo atual. Por isso, a política ainda é a melhor ferramenta que o homem tem para tentar consertar o que não tem conserto. Vamos seguindo até que chegue o reino. Quando o reino chegar, o amor de Deus estará no coração de todos. Então nós vamos poder construir um mundo justo, sem fome, sem desgraça, sem guerra, sem esse inferno que existe aí hoje de discussão, de ideias, de doutrinas políticas, de coisas loucas, que só traz loucura para o homem, desequilíbrio para o homem, insanidade para as pessoas. As pessoas não têm nem paz para construir o futuro, porque elas não sabem o que é o futuro. Nós precisamos anunciar as boas coisas. O reino de Deus está chegando, irmãos. Isso é maravilhoso. E nós vamos viver nele. Tá bem? Não é que nós vamos viver para sempre. Não, nós vamos viver para sempre porque nós nascemos, morremos, voltamos a nascer e continuamos a nossa existência. Não é? Somos almas eternas. Mas a ordem natural não vai ser rompida. O planeta continuará a sua história. Diante desse pensamento, é claro que os nossos problemas pessoais, eles ficam meio sumidos, não é, irmãos? Não é verdade? O problema pessoal que eu tenho lá em casa, qual é? Ah, a menina é meio desobediente, tá? Ah, minha mulher é assim, ah, meu marido não sei de que jeito. Vamos, o teu marido está preocupado com ele diante do mundo que nós temos que construir? Se você pensar assim, tudo fica menor, sem tanta importância. Nós damos muita importância ao que não tem importância, irmãos. O que tem importância mesmo, nós deixamos de lado. Que é a nossa eternidade com Deus. A nossa vida com Cristo. Deixamos de lado para nos ocupar do quê? Das quinquilharias da vida. Correndo atrás de bens materiais, não é? O sujeito fica correndo atrás de dinheiro. Eu quero ter não sei quantas casas, não sei quantos carros. Quero ter segurança. Bobagem. Se você insistir nesse caminho, você vai nascer na pobreza na outra vida. Talvez até em outro lugar. Em outro país, em outro mundo. Passar necessidades para você ver que isso não tem tanta importância. Ah, Deus quer que a gente viva na miséria? Absolutamente. Deus não quer que a gente viva na miséria. Ao contrário, Ele vai dar para você o suficiente para você viver bem. Mas nós perdemos o nosso tempo com riqueza. Perder o nosso tempo
estudando filhos para serem bem-sucedidos no mundo, com profissões vantajosas. Não faça isso. Não faça isso. Transforme o seu filho, sua filha, numa pessoa de bem. Pode ser qualquer profissão que a pessoa queira fazer. Deixa ela ser o que ela quiser. Tá bem? Não force o seu filho a ser uma coisa que ele não tem aptidão para isso, porque vai ser um profissional medíocre. Deixa o teu filho em paz. Deus vai encaminhar para que ele cumpra a sua tarefa. Cada alma é feita para realizar uma missão. Amém? Deixa Deus conduzir a vida, é muito melhor. A palavra segue aqui falando do sofrimento do mundo. Pranteia o mosto, enfraquece a vide e suspira todos os alegres de coração. Aqui ele está falando que é o fim das alegrias, né? O que era o mosto? Era o vinho. Que o mundo daquela época tinha como uma coisa que trazia muita alegria e tudo mais. As pessoas que são os alegres da vida vão ficar bem tristes. Cessa o folguedo dos tamboris, acaba os ruídos dos que exultam e cessa a alegria da harpa. As canções não beberão vinho, a bebida forte será amarga para os que a beberem. Então, o que ele quer nos dizer é que nesse tempo, nos tempos apocalípticos, né, que os estudiosos chamam de a grande tribulação, que essa alegria que costuma nos animar, as festas, as músicas, os shows, as artes, tudo isso vai perder o seu sentido. Vai murchar. Vai ser um tempo de muita tristeza. Vai ser um tempo de muitas mortes, de muitos suicídios, porque vai haver uma tristeza generalizada em todos os lugares. E aquele que não estiver com Deus vai entrar num estado desesperador. Desesperador. Porque o mal vai entrar na terra e vai se espalhar por todos os lugares. Não é Deus que é culpado, irmãos. Eu só gosto sempre de falar isso, porque vão acabar acusando Deus, né? Claro que vão fazer isso, sempre fizeram. Eles querem um bode expiatório. O homem não vai nunca reconhecer que ele que é culpado por essa confusão que está no mundo, né? E sempre tem que arrumar um culpado. Quando, no meio político, eles culpam o outro político. O político que saiu que é culpado. E o outro que entrar depois vai ser acusado também. Mas, na verdade, é o homem, ele que contaminou a terra com seu próprio pensamento. Não quis saber de Deus. É isso que vai trazer essas consequências para a humanidade. Demolida está a cidade vazia, todas as casas fecharam, ninguém pode entrar. Qual que é a cidade da glória? Não é a grande Babilônia? Nós já falamos isso aqui nos estudos sobre Apocalipse. É a grande Babilônia, essa é a cidade da glória, dos homens, das alegrias, das bebidas, das festas. Tudo isso vai ser destruído por Deus. Há lastimoso clamor nas ruas por falta de vinho. Toda a alegria se escureceu, desterrou-se o gozo da terra. Na cidade só ficou a desolação. A porta ficou reduzida a ruínas, mostrando que tudo que o homem hoje dá valor será destruído pelo próprio homem, que faz coisas que ele não pode fazer, porque fere as leis da própria criação. Eu costumo dizer sempre, é semelhante a você entrar num laboratório de química, né, é a mesma coisa, e lidar com elementos que você desconhece. O risco de você misturar uma coisa que explode é muito grande. O que acontece com os homens do nosso tempo é que eles não têm noção do que eles estão fazendo. Por isso, as tragédias vão se multiplicar. Porque assim será no interior da terra. Versículo 13. Os irmãos acompanham a leitura. E no meio destes povos, como a sacudidura da oliveira, como os rabiscos, quando está acabada a vindima. Então, aqui nesse versículo 13, a palavra sempre usa imagens relacionadas com a vida rural.
A palavra que se refere muito ao povo de Deus é uma vide, né? Como se fosse uma plantação de uvas ou de oliveira, né? Como se plantasse azeitonas para se fazer azeite. Então eles sempre usam essas imagens para falar de acontecimentos. Assim será no interior da terra e no meio destes povos. Por isso que a palavra está se dirigindo a todos os povos. Como a sacudidura da oliveira. Como é isso aqui? Quando se colhe as azeitonas, né, se sacode a árvore e as azeitonas caem, né, e o homem vai lá e pega as azeitonas para poder fazer o azeite e tudo mais. Pelo menos era naquele tempo, né? Hoje já deve ter máquinas, né? Então, ele usa essa imagem aqui como se Deus fosse pegar o mundo e sacudir o mundo para que possa cair aquilo que já está maduro, como se fosse limpar, como se ele estivesse limpando a oliveira. E ele diz aqui que ficam os rabiscos, né? O que é o rabisco? São aquelas azeitonas que não caem. Elas ficam ali, né? Como se fossem frutos resistentes. Então, esse aqui seria o remanescente, o povo de Deus. É aqueles que diante dessa sacudida que Deus vai dar no mundo, eles não caem, eles ficam de pé. É o povo de Deus. Estes alcançarão a sua voz e cantarão com alegria, e por causa da glória do Senhor exultarão desde o mar. Por isso glorificai ao Senhor no oriente e nas ilhas do mar, ao nome do Senhor Deus de Israel. Dos confins da terra ouvimos cantar glória ao justo. E aí aqui a partir desse versículo 16, nós vemos o profeta falar do sofrimento do povo, desse povo de Deus, esses que não caíram, né, diante da sacudida que Deus vai dar no mundo. Ele começa a fazer assim, mas eu disse, emagreço, emagreço, ai de mim. Os pérfidos têm tratado perfidamente, falando do sofrimento do povo. Sim, os pérfidos têm tratado perfidamente. O temor e a cova e o laço vêm sobre ti, ó morador da terra. E será que aquele que fugir da voz do temor cairá na cova? Ele falando do estado aqui de desespero que vai tomar conta do mundo. É uma reflexão que se estende até os versículos seguintes. Aquele que fugir da voz do temor cairá na cova. O que subir da cova, o laço prenderá, porque as janelas do alto estão abertas e os fundamentos da terra tremem. Então toda a palavra dele aqui é palavra apocalíptica, né? Quando ele fala que as janelas do alto estão abertas, ele está lembrando o que aconteceu na época de Noé, que houve a inundação, né? Como se as janelas do céu fossem abertas e descesse toda aquela água sobre a terra para que o juízo de Deus pudesse acontecer. Então ele está evocando aqui o mesmo poder, né, que na época de Noé destruiu o mal da terra, toda uma simbologia ligada à inundação, ao dilúvio, mas foi um juízo que aconteceu naquela época. Então o profeta aqui está evocando o mesmo poder, o poder que haverá de abalar os fundamentos da terra. De todo está quebrantada a terra, versículo 19. De todo está rompida a terra e de todo é movida a terra. Ainda que a palavra do Apocalipse, ela nos faz aqui entender que nosso planeta ele vai sofrer, bem no finalzinho da grande tribulação, acontecerá um terremoto em todo o planeta, em todo o mundo. E nós sabemos que não tem como haver um terremoto no mundo inteiro, porque o terremoto ele é produto da movimentação de placas, as chamadas placas tectônicas, que são como se fossem grandes pedras, né, e que os continentes ficam em cima. Então elas se esfregam às vezes uma na outra e provocam o que nós chamamos de terremoto. Então não é possível ter um terremoto no mundo inteiro, a não ser que alguma coisa possa provocar um tremor.
Apocalipse nos fala da queda de uma pedra no mar, um asteroide. Há uma grande preocupação dos homens nos dias de hoje em relação à queda de asteroides na Terra. E há um programa dos americanos e outros países que ficam constantemente vigiando o céu, preocupados com uma pedra se cai no mar ou se cai na terra, onde ela cai faz um grande estrago. E o apóstolo João, o autor do Apocalipse, numa das suas visões, ele diz que viu uma montanha queimando em fogo cair dentro do mar e provocou um transtorno enorme. E a gente sabe que um terremoto comum ele provoca mudanças no eixo da Terra. E o tremor é percebido em vários lugares, por aparelhos sensíveis. Pode ser, estou dizendo que pode ser, não estou dizendo que vai ser, mas pode ser que quando a pedra cair, se ela cai num lugar não muito profundo, ela bate no fundo do oceano, né? E se ela bater no fundo do oceano, ela provoca uma onda sísmica que pode varrer o planeta inteiro. Como ela vai provocar um grande tsunami, uma onda de água mesmo que vai entrar o continente adentro. Nessa época, as cidades costeiras elas serão inundadas em todo o planeta. Elas vão desaparecer por certo tempo, até que as águas voltem a se acalmar novamente. Então, um dos grandes eventos do Apocalipse é a queda de um asteroide no planeta. Existem até alguns filmes feitos aí nesse sentido, né? Se os irmãos quiserem ter uma ideia, dá para a gente ter uma ideia da grande confusão. Existe um filme chamado Impacto Profundo. Então, se você puder assistir, é interessante, porque dá uma ideia do perigo que é a queda de um asteroide e das dificuldades que o homem deverá enfrentar. Isso está na profecia e deve acontecer. Então, a Terra ela vai tremer mesmo, vai ser sacudida, como se sacode a oliveira. Os fundamentos da terra vão tremer, será quebrantada, a terra será movida, finalzinho do versículo 19. De todo cambaleará a terra como ébrio, e será movida e removida como a choça de noite, e a sua transgressão se agravará sobre ela, e cairá e nunca mais se levantará. E será que naquele dia o Senhor castigará os exércitos do alto nas alturas. Olha que tradução mais esquisita, né? Como é que Deus vai castigar os anjos? Não é possível. Os exércitos do alto são os exércitos de Deus. Como é que Deus vai castigar os exércitos dele? Que não tem nada a ver com isso. Não é mesmo? Tem que haver um entendimento diferente para a gente poder compreender. A palavra de Isaías, no capítulo 45, versículo 7, não precisa abrir não, só vou comentar com os irmãos. Nos lança luz sobre este ponto, porque Deus diz que faz o bem e o mal. Não é? Deus diz isso. Eu faço a luz e faço as trevas. Eu sou o Senhor. Isso é uma concepção diferente da teologia tradicional, que culpa o diabo por todo o mal que faz. É claro que tudo está sob o controle de Deus. E Deus vai castigar as hostes do mal, que na verdade pertence a ele. Porque a Deus pertencem todas as coisas. Se ele faz o bem e o mal, ele faz o bem e o mal. As trevas e a luz. É a dualidade que nós vimos no nosso estudo para iniciantes hoje. Nós falamos sobre a necessidade de ter as trevas e a luz, o bem e o mal, para que a gente possa ver o progresso de todas as coisas. Então Deus aqui não vai castigar os anjos, mas sim as hostes do mal, conforme aqui foi colocado. O Senhor castigará os exércitos do alto nas alturas. Fica esquisito, fica parecendo aí que vai castigar os anjos. É uma tradução mal feita, mal colocada, porque o tradutor não sabia, não é que ele foi maldoso. Ele entendeu dessa forma. As traduções trazem essas dificuldades. E serão ajuntados como presos numa masmorra, e serão encerrados num cárcere, e outra vez serão castigados depois de muitos dias. A lua se envergonhará e o sol se confundirá quando o Senhor dos Exércitos reinar no monte Sião e em Jerusalém e perante os seus anciãos gloriosamente.
Claro que a palavra aqui é toda apocalíptica. Como é que a lua pode se envergonhar sendo ela um astro? Como é que o sol pode ser aqui confundido? É um astro. Então, o que o Senhor quer dizer é que a ordem natural ela vai ser afetada. E nós sabemos, por vários profetas e profecias, que na época do fim do mundo, o sol vai se escurecer. Já vai nascer escuro. Por causa da contaminação de fumaças que nós vamos ter na atmosfera devido a uma guerra mundial, que vai ter no finalzinho dos tempos. Também há uma suspeita de que a queda do asteroide no mar vai jogar vapor d'água em grande quantidade na atmosfera. Isso vai provocar uma alteração no clima, com cobertura de nuvens além do normal. Então o sol vai nascer de manhã já vermelho e escurecido. Então não vai ter a luz do dia como nós temos normalmente. E a lua também não vai dar sua luz e as estrelas vão desaparecer do céu. Claro que tudo isso são simbologias provocadas por eventos reais. Mas a lua vai continuar a lua, o sol vai continuar o sol. É só para dizer que a ordem natural, como nós a conhecemos, ela vai ser modificada em função da grande confusão que vai acontecer no fim dos tempos. Tá bem? Me parece que toda a descrição é apocalíptica, a linguagem bastante simbólica, mas nós podemos ir tratando e examinando e compreendendo dentro do que é possível, né, irmãos? Aqui eu falo sempre isso porque, como Deus vai aos poucos nos ensinando, nós vamos também abrindo os olhos para compreendermos melhor. Os demais capítulos também tratam dessas coisas. Esses anciãos aqui que vão reinar com Deus gloriosamente são sábios. Não tem nada em especial. Não é um sacerdote, não é o papa, não é o judeu. Não, são sábios. Conforme o profeta Daniel disse, nessa época os sábios ensinarão a muitos. Os sábios, não é os sacerdotes, não. As suas testemunhas, as testemunhas de Deus, que são das tribos de Israel. São almas ligadas às tribos de Israel. As 144 mil testemunhas do Senhor. Tá bem? Em todo o mundo eles ensinarão a muitos. Nessa época vai ser uma época que nós vamos também aprender com essas testemunhas com toda a certeza. Tá bem? Deus nos abençoe e nos ajude a assimilar o entendimento dessas coisas e a gravidade delas, porque são coisas gravíssimas. Nós estamos falando de uma grande crise, talvez a maior crise que o mundo vai viver. Que Deus nos ajude a entender melhor isso e nos prepararmos devidamente, a nós, nossos filhos, as nossas famílias, para suportar um tempo muito estranho que vem sobre a terra. Quando esse tempo chegar, não fique desesperado nem com medo, mas saiba que o reino está às portas, porque depois do sofrimento virá um tempo de paz e de boas coisas. O reino de Deus será estabelecido e, conforme as próprias escrituras dizem, ele não passará jamais. Vai ser o novo mundo, a nova era, o tempo que todos os homens de bem sonham. Todos nós queremos um mundo de paz, de justiça, de tranquilidade, sem fome, sem doença, sem guerra, sem tragédia, sem prostituição, sem corrupção. E Deus já está preparando este mundo para nós. Que a paz do Senhor permaneça nos nossos corações, hoje e sempre. Amém.